Olá a todos, eu sou Carla Fernandes, sou professora do mestrado em Educação da Univaz, que recebeu recentemente uma avaliação muito positiva da CAPES, recebemos nota 4 na avaliação e estamos aqui hoje dando prosseguimento ao programa Educação em Pesquisa para conversar com a mestre Ieda Maria da Costa, que defendeu recentemente sua dissertação de mestrado, cujo título é Educação, Diversidade e Formação de Professores, Relações Étnico-Raciais na proposta pedagógica de cursos de pedagogia de instituições de ensino superior sul-mineiras. Em função da importância desse tema, nós convidamos a Ieda para nos falar aí do seu trabalho. A escolha pelo objeto de pesquisa é porque, segundo dados do IBGE, a população negra ela perfaz mais de 50,7% do total da população brasileira. E essa população ainda é muito marginalizada, ganha os menores salários, tem um índice de mortalidade muito grande entre os jovens, principalmente os homens jovens. E a maioria dessa população vive à margem da sociedade. Embora a luta dos afrodescendentes tenha começado há muitos anos, né? Desde os quilombos, essas lutas se intensificam no século XX, nos anos de 1970. E no Brasil ainda precisa muito ser feito para que a população supere o racismo e as discriminações. Então, nesse contexto, a escola passa a ser uma das mais importantes instituições no combate à reprodução das desigualdades. E o currículo e a formação dos professores são apontados como elementos essenciais para a construção de uma educação voltada à educação das relações étnico-raciais e que guia pelo enfrentamento do preconceito racial e discriminação. E a educação também deve promover o reconhecimento e a valorização da cultura afro-brasileira. Nos anos de 1902, em São Paulo, nascem as primeiras entidades de movimento negro. E essas instituições têm como propósito recuperar a memória de um povo que lutou pela sua liberdade e que construiu essa nação também. E essa luta dos militantes negros é constante. E no passado, que tanto no passado diz respeito à educação, quanto à luta pela consideração do papel do negro na história do Brasil. E assim, devido a tantas lutas, em 2003 foi promulgada a Lei 10.693, que determina a inclusão nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio e oficiais e particulares a obrigatoriedade do ensino sobre a história e cultura afro-brasileira. Embora exista a Lei 11.645, que também trata da cultura indígena, nessa pesquisa o foco é mesmo a cultura afro-brasileira e africana. Mas como implementar essa legislação nas escolas se não prepararmos os professores e gestores para lidar com a temática racial? Partindo desse princípio, os cursos de formação inicial de professores têm voltado para a formação de profissionais para atuar frente a essa complexa situação social e educacional. Nessa pesquisa, vamos falar mais especificamente da formação dos pedagogos. Tendo em vista esse quadro, Ieda, né,
E especificamente, se pensarmos sobre a formação dos professores no Brasil, especialmente no curso de pedagogia, eu gostaria que você nos esclarecesse mais acerca das legislações para a área na relação com o seu tema de pesquisa. Tem a Resolução 1, de 15 de maio de 2006, que institui as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em pedagogia e licenciatura. Essa legislação, ela determina que o egresso do curso de pedagogia seja um profissional que seja capaz de identificar problemas socioculturais e educacionais com posturas investigativas e integrativa e propositiva em face à complexidade da temática e da educação das relações étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas e políticas. E também esse profissional ele deve demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza, ambiental, ecológica, étnico-racial, de gêneros e faixas relacionais. Tem também o parecer 3 de março, que ele dá origem à resolução número 1, de 17 de junho de 2004, que institui as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e história da cultura africana. E essas legislações, eles falam que a instituição deve fazer uma articulação entre o sistema de ensino, os estabelecimentos de ensino superior, os centros de pesquisas, os núcleos de estudos afro-brasileiros, escola, comunidades e movimentos sociais, visando a formação de professores para a diversidade étnico-racial. A sua fala nos indica, esses dados, né, que você traz nos indicam ainda mais a importância dessa temática, né? E, da mesma forma, o quanto é fundamental pesquisas nessa área. E aí seria bom, né, interessante você esclarecer como que a sua pesquisa foi desenvolvida. É uma pesquisa de abordagem qualitativa, fez uso da análise documental, foram analisadas propostas de 8 cursos da região sul-mineira. E desses cursos, 6 funcionam na modalidade presencial e 2 em EAD. São 4 cursos de instituições públicas e 4 cursos de instituições privadas. O acesso à proposta se deu nos sites ou então no site das instituições ou então junto aos coordenadores da instituição. A pesquisa foi desenvolvida em 2 fases, uma fase exploratória e outra analítico-descritiva. Na primeira fase da pesquisa, envolveu um conjunto exploratório, que foi levantamento das propostas pedagógicas junto às instituições. Na segunda fase da pesquisa, procedeu-se a análise e discussão das propostas pedagógicas do curso. E foi construído um instrumento de análise de descritores retirado nas legislações, que eu já citei algumas delas, do parecer 3, da resolução 1, das diretrizes para a educação das relações étnico-raciais, da Lei 10.639, entre outras. Bom, nesse sentido, é importantíssimo o desenvolvimento de pesquisas na área. Nos conte como que a sua investigação foi desenvolvida. É uma pesquisa de abordagem qualitativa, que fez uso da análise documental. Foram analisadas propostas pedagógicas de 8 cursos do curso de pedagogia. E desses 8 cursos de pedagogia, 6 funcionam na modalidade presencial e 2 em EAD, em educação à distância. E o acesso das propostas se deram no site ou através de seus coordenadores. A pesquisa foi apresentada, composta por 2 fases. Uma fase exploratória e outra
análico-descritiva. Na primeira fase da pesquisa, envolveu um estudo exploratório de levantamento das propostas pedagógicas junto às instituições de ensino, e na segunda fase procedeu-se à análise e discussão das propostas pedagógicas dos cursos. E foi construído um instrumento de análise de descritores retirado das principais legislações relacionadas à temática da educação das relações étnico-raciais. Eu já citei algumas legislações, tais como o Parecer 3, de 2004, a Resolução 1, também de 2004, que institui as diretrizes curriculares para a educação das educações étnico-raciais, e a Lei 10.639. Foram essas, dentre outras. E como o estudo das relações étnico-raciais foi contemplado nas propostas pedagógicas analisadas? Quais são os resultados da sua pesquisa? Achamos muito interessante também duas das propostas. Elas trazem a educação das relações étnico-raciais dentro de uma disciplina de direitos humanos, que, segundo alguns autores, cabe essa disciplina de direitos humanos falar da educação das relações étnico-raciais, porque é direito de todo cidadão afro-brasileiro, africano, saber da sua origem, da sua cultura. E também, se não for por força da legislação, dentro de direitos humanos, a educação das relações étnico-raciais também pode tornar uma política social. Quais seriam, então, os encaminhamentos necessários para projetar outros futuros para a educação das relações étnico-raciais na formação de professores? Bom, eu penso que, primeiro, é necessário que haja reflexões sobre a temática da educação das relações étnico-raciais nos cursos de formação de pedagogos, levando em consideração que o egresso desse curso, que por determinação mesmo das diretrizes curriculares para a formação dos pedagogos, ela quer que o pedagogo ele identifique os problemas socioculturais com postura investigativa e ele esteja comprometido com as realidades complexas de exclusões. Outro ponto, outro aspecto que eu acho que a gente deve abordar é que a nossa educação ela é totalmente eurocêntrica. E se a gente não fizer um trabalho com os professores sobre a história da cultura africana e afro-brasileira, esses professores podem não se identificar com a temática das relações étnico-raciais. E também tem a questão de que os professores, já na sua base, eles trazem um saber. E, às vezes, é preciso dar um novo significado para esses saberes. Então, é urgente inserir conteúdos relativos à educação das relações étnico-raciais no curso de pedagogia, promovendo ações e programas interdisciplinares de ensino, pesquisa, extensão, para promover relações interpessoais respeitosas e igualitárias. Eu agradeço a você, Ieda, por promover essa reflexão. A temática é extremamente importante, para a formação dos professores. E o programa Educação em Pesquisa, ele tem esse objetivo de estabelecer um diálogo dos conhecimentos produzidos no mestrado com a comunidade. E agradecemos a sua presença, a toda essa discussão e até o próximo programa.